O ministro também citou conversas que mostram como o deputado Pastor Gil tinha receio de usar a própria conta bancária para receber os valores indevidos. O diálogo, no meu ver, é intuitivo e denota a natureza ilícita da transferência. Josimar Maranhãozinho, você ficou de mandar a conta, Pastor Gil. Na minha conta mesmo, Josimar Maranhãozinho. Essa é a sua conta? Pastor Gil, sim. Será que tem problema? O senhor... Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Pastor da Assembleia de Deus e deputado federal pelo Maranhão tem seu mandato cassado por envolvimento em desvio de verba parlamentar. E esse assunto que a gente vai noticiar aqui foi marcado aí no Assembleianos de Valor. A notícia está lá no canal da Assembleia de Deus, Assembleiano de Valor. Não estou inventando nada não. E eu venho dizendo desde sempre aqui, olha irmão, a maioria dos pastores que se envolveram com a política, a maioria se corromperam. É impressionante, é impressionante. Em vez de estar na igreja exercendo a função pastoral, estão lá no Congresso Nacional envolvidos com escândalos morais, coisas dessa natureza. Então a gente vai noticiar esse fato aqui que está lá no Assembleia de Valor. Peço toda a sua atenção. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, convido você também a ser membro, patrocinador do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Está aqui, o Assembleianos de Valor, ok? E eu vou ler a matéria na íntegra do que postaram lá. Está aqui, ó. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal definiu nesta terça-feira as penas para os 2 deputados federais. PL. Condenou nesta terça-feira por 4-0 os deputados federais Josimar Maranhão, do PL, Pastor Gil, também do PL, lá no Maranhão, além dos suplentes. Está aqui, os nomes dos suplentes não é relevante a matéria. Eu quero tratar sobre esse assunto. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os parlamentares solicitaram vantagens indevidas, tá certo? De 1,6 milhões de reais para liberar, olha aí, ó, 6,6 milhões em emendas parlamentares, olha para aí, para o município de São José de Ribamar, lá no Maranhão, entre janeiro e agosto de 2020. Pronto. Aqui, a matéria está lá no Assembleianos de Valor. Eu fiz umas pesquisas rápidas aqui, perguntei, né, o chat aqui, olha, o pastor e deputado federal Gil pertence a qual convenção da Assembleia de Deus? A resposta foi essa. Pastor Gil, deputado federal pelo Maranhão, pertence à CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão. A CEADEMA é uma convenção estadual que o oficializou como seu representante oficial na Câmara Federal. Em nível nacional, a CEADEMA é filiada à CGADB, é isso? Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Pronto. Só a nível de informação para vocês saberem a que convenção o pastor Gil pertence. Ok? Eu estou com uma matéria aqui para soltar também e as informações estão todas aqui, tá bom? Eu gostaria de toda a sua atenção. Ouça o que aconteceu. O Supremo Tribunal Federal condenou os deputados maranhenses Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil por corrupção. Eles são acusados de cobrar propina em troca de emendas parlamentares destinadas ao Maranhão. Os ministros da primeira turma do STF analisam uma ação penal que investiga um suposto esquema de cobrança de cerca de R$1.600.000 em propina. Em troca, teriam sido liberados aproximadamente R$6.600.000 em emendas parlamentares para a saúde de São José de Ribamar, em um esquema revelado pelo ex-prefeito do município, Eudes Sampaio, à Polícia Federal. Olha, deixa eu só contextualizar você aqui. Eles liberaram em emendas mais de 6 milhões em troca de propina, ou seja, a gente vai liberar 6 milhões, que foi mais, tá bom? E vocês vão liberar alguma coisa disso aí, 1,6 milhões em propina. Vocês entenderam aí, né? Só para contextualizar vocês,
Eles liberam a verba, mas recebem algo em troca. É Dos impressionante. ministros é a segunda parte do julgamento de Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil aqui no Supremo Tribunal Federal, após as falas da Procuradoria-Geral da República e também da defesa dos réus, que foram na semana passada. Os deputados são acusados de corrupção passiva e associação criminosa. O caso está no Supremo por envolver deputados federais e crimes que, segundo a acusação, teriam relação direta com o mandato. A PGR quer a condenação de todos os réus. Já as defesas alegaram que as ações dos deputados não configuram desvio de emendas e que as provas obtidas em mensagens careciam de contextualização. Relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, foi o primeiro a votar e defendeu a condenação dos réus por corrupção passiva, mas entendeu que não ficou comprovada a existência de organização criminosa. No voto, Zanin destacou conversas entre Josimar e Josival Cavalcante da Silva, o Pacovan, que seriam responsáveis por cobrar as propinas. Então, aqui, no diálogo de Pacovan com o deputado Josimar Maranhãozinho, o deputado expressamente faz referência que foi votado com valores quebrados para não ter esse tipo de problema. Porque, no fim, nessa trama criminosa toda, havia por parte dos acusados até a preocupação de que não fosse possível identificar o valor correto para que eles pudessem cobrar as vantagens indevidas. O ministro também citou conversas que mostram como o deputado Pastor Gil tinha receio de usar a própria conta bancária para receber os valores indevidos. O diálogo, no meu ver, é intuitivo e denota a natureza ilícita da transferência. Josimar Maranhãozinho, você ficou de mandar a conta, Pastor Gil. Na minha conta mesmo, Josimar Maranhãozinho. Essa é a sua conta? Pastor Gil, sim. Será que tem problema? O senhor acha Será que tem problema? Eu sei que, pelo fato de a compra da casa que vou morar, não tem problema, mas o que o senhor acha, não deveria? Josimar Maranhãozinho, não acho legal, pois tenho que cuidar do meu deputado. O voto de Cristiano Zanin foi acompanhado pelos votos dos demais ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Flávio Dino, também pela condenação por corrupção passiva e absolvição pelo crime de associação criminosa. O Rafael Cardoso fala ao vivo com a gente sobre as penas definidas aos deputados maranhenses que foram condenados. O Rafael, boa noite. Para você, conta aí pra gente, por favor. Boa noite, Davi. Uma boa noite a todos no Maranhão. Exatamente, depois dessa votação, foi o momento em que os ministros se reuniram para definir quais seriam as penas, de todos os réus. Com exceção do Thales Rocha, que foi absolvido, todos os demais foram condenados à reparação de danos, no valor de R$ 1.667.000, que deve ser dividido entre todos os réus. Eles também foram condenados a 5 anos de prisão em regime semi-aberto, com exceção de Pastor Gil, que foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão, além de multa, de 100 dias multa, sendo cada um de um salário mínimo. Já Josimar Maranhãozinho, considerado aí o líder desse esquema, ele foi condenado a 6 anos e 5 meses de prisão, também em regime semiaberto, mais uma multa de 300 dias multa, sendo cada uma delas de 3 salários mínimos. Os deputados, eles também têm a questão da inelegibilidade, já que eles são políticos. Então, o STF já formou decisão nesse tema, de que a partir dessa decisão transitada em julgado pelo STF, os políticos são inelegíveis. Então, tanto Josimar como o Pastor Gil estão inelegíveis e não vão poder participar, por exemplo, das eleições deste ano. Uma outra decisão também em relação ao mandato, porque eles ainda têm cargo, ainda são deputados, apesar do Josimar Maranhãozinho estar licenciado. E nesse caso, o Cristiano Zanin entendeu que somente a Câmara Federal pode decidir sobre a perda de mandato de deputados. Então, nesse caso, eles terão que decidir sobre isso. Os outros ministros referendaram a decisão do Cristiano Zanin. Vamos às notas agora. O deputado Pastor Gil, a defesa dele lamentou essa decisão e disse que vai buscar omissões ou contradições dentro da decisão dos ministros no chamado um tipo de recorrer. Vamos tentar recorrer ao STF em relação a isso. Já o deputado Josimar Maranhãozinho, a defesa dele, disse que ele ainda vai se manifestar nas redes sociais. Gabi. Muito obrigado, Rafael, pelas informações. Boa noite para você. Pronto. Vê o que aconteceu. Troca de favores. A gente repassa tanto e vocês nos pagam tanto. Tá vendo, irmão? É a política. É a política. Vocês podem até me perguntar por que você está com essa foto do pastor Jarcer aqui. Não é uma foto, é um vídeo. E nesse vídeo ele fala essas verdades aqui, ó. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Olha. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, é através dos políticos. Ninguém, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. É isso, rapaz. Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Tá vendo? Eu faço coro com o pastor Jarcer. Eu faço coro com ele. Foi um grande erro.
Olha, eu não tenho nada contra você ser político. Quer ser político? Vá-se embora a ser político. Agora não seja pastor, não. Seja não. Se você é pastor, vá apacentar o rebanho. Né? Vá praticar o pastoreio. Vá ensinar as ovelhas. Deixa a política para os políticos. Você quer ser político? Não queira ser pastor. Você quer ser político? Entregue seu cargo de pastor. Vá ser político, vá-se embora. Deus te acompanhe e te livre de todo mal, porque o negócio lá dentro é sério, tá entendendo? Mas muita gente que se envolveu com a política, muitos pastores, todos eles, a grande maioria, estão corrompidos, irmão. Se corromperam no caminho. Porque viram as facilidades que né, chegar próximo às riquezas, as facilidades são grandes, são tamanhas. E eu faço coro com o pastor Jace. Eu gostaria de saber agora a sua opinião, o que é que você acha? Você concorda? Discorda? Essa decisão foi uma decisão sábia do Supremo Tribunal? O que é que você acha? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal Defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.